Orações subordinadas. Lembra que lá no início eu falei, deixa eu voltar aqui uma coisa para chamar o feito à ordem para você recuperar a sanidade. Lembra que eu falei que as orações subordinadas elas podem ser substantivas? E as substantivas são aquelas que podem ser trocadas por isso. Podem ser adverbiais, que são aquelas com 6 mais FTP, e podem ser adjetivas, que são aquelas que se iniciam com pronome relativo. Lembra? Lembra isso? Tá bom. Então, o que a gente vai revisar agora? Eu vou fazer, fique tranquilo, que vai ser intenso, mas vai ser uma super revisão de orações subordinadas adverbiais. Então, neste vídeo, para cada oração adverbial, você vai fazer uma questão do Sebrasp. Você vai estudar as orações adverbiais causais, aí você vai fazer questão de oração adverbial causal. Você vai estudar para cada oração adverbial, você vai fazer uma questão, que é para você entender como é que a banca está cobrando isso nas provas. E aí depois eu fecho. Confia em mim, você vai aprender esse negócio por meio de questões. Vem. Orações subordinadas adverbiais. Então, vou começar pelas causais. A gente está falando das adverbiais, tá bom? Causais. Causais são aquelas que indicam o motivo, a razão do que ocorre na oração principal. Como chovia muito, não fui à escola. Chover muito é um motivo para não ir à escola. O fato de fez com que. A relação de causa e efeito é sempre assim, ó. O fato de fez com que. O fato de, toda vez que você tiver essa relação lógica de, o fato de fez com que, será uma relação de causa e efeito. Tudo bem? Então, vem, ó. O fato de chover muito fez com que não fosse à escola. E isso acontece também, isso vai te ajudar também nas consecutivas. Olha as consecutivas. As consecutivas, elas indicam o resultado de uma ação, a consequência. Então, ó, gritou tanto que perdeu a voz. O fato de gritar muito foi a causa para perder a voz, que foi o efeito. Percebeu que há uma relação de o fato de fez com que? O fato de gritar muito fez com que perdesse a voz, causa e consequência. Tá bom. Na hora de classificar a conjunção, eu olho para onde? Lembra essa dica? Para onde eu olho? Eu quero classificar o quê? Eu quero saber qual é a classificação desse que. Ele é causal ou é consecutivo? Ele não está iniciando a consequência? Então, é conjunção consecutiva. A dica é, toda vez que você tiver que classificar uma conjunção, não vá perder a coordenação motora. Tipo, eu estou classificando a conjunção, aí eu olho para a oração anterior. Não! Você vai olhar para a oração que vem depois da conjunção. É por isso que muita gente erra. Porque tem que classificar o quê? Eu tenho que olhar para onde? Para a oração que vem depois. Porque a conjunção, repita comigo esse mantra, a conjunção recebe o nome da oração que vem depois dela. Gritar tanto é a causa, perder a voz é a consequência. A conjunção que recebe o nome da oração que ela inicia, a oração que vem depois dela. Conjunção consecutiva. E uma outra dica matadora que você não pode esquecer, toda vez que o que vier antecedido de tão, tanto, tal, a tendência é ser consecutiva. Tá bom? Tão que, tanto que. Bom, então a gente vai fazer agora. Peraí, olha para mim. A gente vai fazer agora. Vou mostrar para você. Lembra que eu disse que eu ia mostrar tudo que eu estou falando aqui? A gente está revisando causa e consequência. Eu vou te mostrar isso nas questões do Sebrasp, nas questões recentes. Mas você entendeu o que é causa e consequência?
Primeira coisa que você faz numa relação de causa e consequência é sentir esse cheiro de o fato de fez com que. Depois de você sentir o cheiro de o fato de fez com que, uma outra dica que você não pode esquecer é: o que é causa? Causa é aquilo que acontece primeiro na linha do tempo, cronologicamente. Então, o que acontece primeiro? Primeiro chovia. E o que acontece em segundo lugar? Em segundo lugar, eu não fui à escola. Tá, então a causa acontece antes. O que acontece em segundo lugar é o efeito. Não esqueça essa dica também. A causa antecede a consequência na linha do tempo. E a última dica que eu te dei é que na hora que você for classificar a conjunção, você não pode perder a coordenação motora. Você precisa lembrar que a conjunção recebe o nome da oração que vem depois dela. Se o que vem depois dela é a causa, então ela é causal. Tudo bem? Se ela tivesse iniciado a consequência, seria consecutiva. Tranquilo. Então, vamos lá. Resolvendo questão. Com a banca diz, vamos resolver um pouquinho de questão. A expressão com a introdução dos demais sorotipos expressa uma ideia de causa. Bom, aqui a banca queria saber se é causa e efeito. Então, vem comigo, ó. Leia a partir daqui, é só ler esse trecho, ó. Posteriormente, com a introdução dos demais sorotipos, as incidências apresentaram um comportamento cíclico. Então, vamos lá. O fato de fez com que? O fato de haver a introdução dos demais sorotipos fez com que as incidências apresentassem comportamento cíclico, causa e efeito. O item está certo. Tudo bem? Sem perder a coordenação motora. Adriana, por que você está falando sem perder a coordenação motora? Porque esse com, ele não está iniciando a causa, por isso que ele é causal. Então, essa preposição com tem valor de causa porque inicia a causa. O conectivo recebe o nome da ideia que vem depois. Isso aqui não é a causa, não é o que acontece primeiro. Primeiro ele introduz os sorotipos. Depois, as incidências apresentaram comportamento cíclico, efeito. Se esse com está iniciando a causa, ele é causal. Pegou o raciocínio? Foi? Próxima. Aqui, a banca vem na mesma pegada. A correção gramatical e as relações de coesão do texto seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído por um motivo. Não é o mesmo que por causa de. Por um motivo, eu sou feliz. É igual a por quê? Causa. Tá bom? Esse por um motivo é causa. Se você for lá o texto, você vai ver assim, ó. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos. E isso por um motivo razoavelmente simples. Ou seja, porque... Então, isso por um motivo razoavelmente simples, tudo isso é igual a por quê? É causal. Você entendeu o que ela fez? Bonitinha, né? Fácil, mas bonita. Próxima questão, a gente está resolvendo várias questões de causa e consequência. Aqui, a banca pergunta o seguinte, ó. A locução em razão de expressa uma ideia de causa. Vamos ver? Vou ler aqui, ó. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo existe em razão de atividades do trabalho humano. Ora, esse em razão de não é igual a por causa de atividades do trabalho humano? Sim, em razão de é igual a por causa de. O fato de faz com que? Causa. O item tá certo. Então,
Você já aprendeu, você já entendeu a teoria, agora é só aplicar. Vamos embora fazer mais uma, é a última. Agora, olha o que a banca está fazendo. Olha o que a banca está fazendo. Agora ela faz assim, ó, ela pega esse trecho. O trecho que não há indícios das linhas 7 e 8, ó, que não há necessidade até a palavra indícios. Então, olha o que a banca fez. Ela destacou esse trecho e ela perguntava se esse trecho trazia uma noção de consequência. Você entendeu? Então, em vez de a banca ficar falando, em vez de ela falar oração subordinada, adverbial, consecutiva, você viu o que ela faz? Ela pega o trecho todo e ela poupa a gente daquele nome chato, oração subordinada. Ela pergunta se traz ideia de consequência. Ora, foi o que você acabou de aprender. Ó, constitui uma prova tão forte que esse que antecedido de tão é o fato de fez com que. Esse que não está iniciando a consequência, ela é tão forte que a consequência é não haver necessidade de acrescentar outras. O item está certo. Entendeu? Foi, tá comigo? É o que antecedido de tão, de tanto, tá bom? Não acabou não, mas eu vou pegar leve. No próximo vídeo, a gente vai falar das outras, mas aí eu vou ter que falar com calma. Vou falar das adversativas versus concessivas. Vou mostrar para você aquelas questões do Sebrasp em que a banca quer trocar uma adversativa por uma concessiva. Posso trocar uma adversativa por uma concessiva? Posso trocar a oração concessiva pela adversativa? Será que isso mantém o sentido da frase? Será que gera erro gramatical? Vou ter que falar isso no próximo vídeo, porque senão você não vai aguentar. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Até já!